Pode acelerar. Vou começar um podcast com chave de ouro, como eu nunca comecei, ó, que é comendo um pedaço de pamonha. Bora. Sabe por que tem pamonha? Porque eu tenho um convidado ilustre aqui, esse cara é goiano, lá da minha terra, nada mais, nada menos que Pablo Marçal, maior desbloqueador de vidas aí desse Brasilzão. Feliz de ter você aqui, viu, Titi? E com pamonha, então, eu tô mais ainda. Ah, e essa pamonha aqui, ela é triplo queijo, hein? Essa é próspera. Essa é próxima. Pamonha próspera. Isso aí. Vamos pegar o gancho nesse termo aí que você trouxe, Pablão. Pra você, o que é a prosperidade? Crescimento. Crescimento. É. Crescimento contínuo. Se é contínuo ou não, vai depender da pessoa. Uhum. Se ela cresce, ela é próspera. Tem um conceito na questão da fisiologia que tem atrofia, a hipertrofia e a distensão. Uhum. Você que é um cara que era magricelo e ficou forte, a atrofia é a diminuição do músculo. Atrofia é só a nutrição dele e a manutenção. A hipertrofia é o crescimento. E a distensão é quando você faz mais forte do que você aguenta, aí você tem um rompimento ali de tendão, de tecido muscular, e aí você fica mais fraco do que na atrofia. O que é a prosperidade? A prosperidade é no seu propósito, você crescer com base que você tem. É a hipertrofia. Eu lembro de ser muito magrinho, agora você virou essa máquina aí, forte. Eu até criei um termo novo no dicionário, meu amigo, que eu chamo despiorar. Despiorar é bom demais. Eu despiorei Eu demais. também. Despiorei, você também melhorou. Eu também. Rapaz, você tava... Eu acho que a primeira vez que eu te vi, Pablo, foi no evento do Tony Robbins no Brasil, em 2018, que a gente ajudou a trazer o Tony. E é uma época que você começou a crescer, e aí eu acho que você foi até eu e meu pai, falou, pô, tem o meu movimento e tal. Foi mesmo. Na época você tava começando a rachar o pau no Vaca Brava lá em Goiânia. É isso mesmo. Foi mesmo, a gente falou dentro do camarim lá. E nós era feio demais. Era. Despioramos. Despioramos, né? E essa parte de você mostrar pro mundo também, assim, que você tá melhorando, até no aspecto também, né? Da beleza, do corpo e tal. Isso aí compõe você ter uma presença de poder, você ter uma atitude de liderança. Isso também agrega valor, né, não, Paulo? É branding, né? Quando você entender que você vale mais que tudo, pessoas enxergarem você crescendo, seus músculos, seus negócios, os carros que você anda, a casa onde você mora. Eu lembro quando... Não tem nem 2 anos que você estava morando em Goiânia, né? É, isso aí, 2 anos e meio. 2 anos e meio. É. 2 anos e meio você estava em Goiânia, você morava na sua casa, uma belíssima casa lá, mas a gente ficou atormentando você para vir para São Paulo. Verdade. Vem, não, mas acabei de comprar, bom demais. Quem tá prosperando pode largar essas casas para trás. Né? E você prosperou muito, você foi um dos caras que mais prosperaram. Isso, eu conto direto isso pra muita gente. Fico feliz demais. E prosperar é nitidamente o crescimento. Aí você vê que a pessoa que está prosperando, ela quer aplicar essa prosperidade em todas as áreas da vida dela. Ela quer aplicar isso na espiritualidade, na área emocional, na área física, no casamento, no sentimental, com os filhos. A pessoa ela começa a realmente distribuir, né? Compartilhar essa prosperidade na vida dela. Legal, ela vai lateralizando a prosperidade. Tudo. Né? E Pablo, quero fazer um agradecimento aqui, porque você foi um dos grandes incentivadores para que eu e a Lilica a gente mudasse para São Paulo, para Alphaville. Na verdade, eu acho que você trouxe muita gente para Alphaville, né, meu amigo? Nós todos, né? E assim, quando você foi lá em casa a primeira vez, foi mais ou menos junho de 2020... a gente tinha comprado e reformado a casa há 6 meses. Então a gente tava, pô, aqui é a casa da nossa vida, queremos ficar. Você pegou e falou, moço, você tem que ir para São Paulo, é lá e tal, lá vai estar o ecossistema. Pô, você tem um potencial, Marcos, para cima, enfim. Você e o Marcos Paulo foram muito importantes, meu amigo, para me trazer por Alphaville. Então eu honro a sua vida, sou grato por isso. E eu lembro que quando eu mudei para cá também, para essa casa que a gente comprou aqui, que estamos gravando aqui o podcast, você veio aqui, você fez uma oração, tá vendo? Você e o Marquinhos, você fez uma oração, pediu que Deus intercedesse e que aquela minha mudança significasse muito impacto positivo. Então, obrigado. E você tem transformado muita gente. Agora você imagina, você está me agradecendo e eu vejo tanto de gente que você está transformando. Nós estamos aí, essa amizade, essa prosperidade que a gente carrega afeta milhões de pessoas, cara. Então, às vezes, quando eu falei vem pra cá, não é porque a gente tava carente de gente aqui, né? Mas porque a gente andar junto tem uma frequência diferente aqui nesse lugar. Aqui era a terra da coroa, talvez as pessoas não sabem, mas aqui em Santana de Parnaíba, onde a gente mora, era a terra da coroa brasileira, né? Terra da rainha aqui do império. E
Eu vejo, o Marcos Marques, que esse desapego que você tem é um índice alto de inteligência emocional. Que nenhuma pessoa normal conseguiria deixar a casa 6 meses depois da reforma, entendeu? Aqui eu tava reformando um prédio, a gente prosperou tão rápido, aí aquela prosperidade sem controle, né? Eu mudei para um prédio 3 vezes maior, em menos de um mês. Eu lembro que eu gastei R$700 mil numa reforma de uma propriedade de outra pessoa, né? E em menos de um mês, cara, em pouco, o trem foi crescendo. A gente cresceu mais de 3 vezes o tamanho das nossas operações e tudo. E aí eu falei, a gente vai ter que comprar um prédio, não vai ter como ficar aqui mais não. Aí todo mundo, você é louco, olha o tanto de vidro que você comprou, olha o tanto de não sei o quê, olha a reforma, olha o auditório que você montou. Cara, eu não posso ser apegado, porque quem é próspero, se for apegado, ele atrapalha o vórtex, ele atrapalha o crescimento. Aí a gente comprou um prédio, esse prédio era 6 vezes maior. Então eu tinha acabado de sair de um, passado por 3 vezes maior, e depois desse 3 vezes maior, eu acabei passando por um de 6. E se a gente é apegado nesses momentos chave, esses momentos de segurança, de conforto, a gente atrapalha a prosperidade, né? É o que eu não vejo. Não vejo ser parado, eu vejo ser uma máquina construindo. Não, acho que você falou uma palavra-chave aí que os empreendedores têm que ter, que é o desapego, né? Porque Total. eu tava numa situação muito confortável, né, Pablo? O grupo de empresas que eu construí lá com meu pai em 2019, minha distribuição de lucro, dos 20% mais ou menos que eu tinha, foi R$4 milhões. E eu tinha 31 anos. Pô, 4 milhões. De nada, né? 4 milhões para 31 anos, nada mal. Tava com a casa dos sonhos, tudo. Então, assim, tomar a decisão de sair da empresa que eu construí com meu pai, abrir mão de um Prolabore de 120 mil, uma distribuição de lucro milionária para focar nesse ecossistema novo que é o Grupo Acelerador, foi realmente um exercício de desapego. E eu vejo que muitas pessoas, elas não desapegam de habilidades que atrapalham, E de se todo mundo atitudes. souber o tanto de desapego que você teve nesse negócio... Total. Não, o desapego não foi mudar de Goiânia, o desapego foi realmente deixar o negócio para trás. Né? Exatamente. Sem vender a minha parte, né? Concedendo a minha parte. Nisso aí eu acho que eu tenho mais mérito. Tem mesmo. Verdade. Que eu lembro de falar, te confrontar. Verdade, total. Eu falava, você que ajudou a construir, foi, então dá pra ele. Vambora. Aí você, e eu falava, vai, bora. Exatamente. Isso eu guardo com muito carinho, não foi nem só a vinda pra cá, mas a sabedoria que você teve de honrar seu pai. E na palavra fala que a pessoa que honra o pai e a mãe tem 2 promessas. A primeira promessa das 8 mil que tem na Bíblia é viver mais tempo e mais próspero. Uau. Então, quando você falava, eu até brincava com o Marcos. Eu falei, vou testar ele, se ele realmente ajudou o pai dele. Se ajudou seu pai, ajuda de novo. Larga isso aí. Aí, tipo, quem apegar... Cara, isso vai fazer você prosperar tanto. Tenho certeza que você tá no hall das pessoas mais ricas dessa geração. Por quê? Eu sempre tô comentando lá na empresa. Eu falo, vocês têm que olhar pro Marcos Marques. Marcos Marques chegou aqui, dominou. O cara tá ali, ó, tá comprando. Quem faz os movimentos muito assustador num curto espaço de tempo, essa pessoa, ela tá só construindo base. E aí eu falo, realmente, dá uma olhada no Marcos. O Marcos chegou, assentou igualzinho um cigano, veio lá de Goiânia, chegou, já dominou a casa que ele alugava, ele já comprou, ele já saiu dominando aqui, que já comprou um prédio aqui, que já tá detonando o prédio, que já tá comprando avião, que já tá fazendo não sei o quê. Presta atenção nesse tipo de comportamento. Você que tá assistindo, é o comportamento do desapegado. A prosperidade, quem tiver apego, vai colocar um telhado na prosperidade. A maior árvore que existe é a sequoia. E a sequoia tem sequoia acima de 100 metros. Né? Eu já fui no parque lá nacional da sequoia nos Estados Unidos. E é assustador olhar pra cima e ver uma árvore de 100 metros de altura. Não é um negócio assim que você tá preparado pra ver. Aqui no Brasil você não vê isso, né? Só que a sequoia de 100 metros de altura, Marcos, se você colocar ela debaixo de um teto de 2 metros, ela vai ficar com 2 metros. E o desapego é rompimento de teto. É deixar o negócio fluir, porque o que você tem hoje vai depender das pessoas que você andou lá atrás e as pessoas que você anda hoje. Total. E esse desapego te faz ter ousadia, intrepidez e você meter a cara e fazer o que tem que ser feito. E você, né? Provou que você ajudou a construir, porque você passou. Assim, ninguém tá competindo aqui, né? E a gente gosta, você deve gostar e amar seu pai. Eu gosto muito do seu pai, tudo que ele já fez. Mas você é um motivo de orgulho para ele. Por quê? Porque você saiu sem dar problema, você deu aquilo que você construiu com ele e, né, provavelmente aí, acho que não sei se é elegante falar, mas aparentemente já ultrapassou seu pai em pouco espaço de tempo. E isso não faz o seu pai menor, né? Mas faz uma pessoa que pensa assim, ó, eu prosperei muito que meu filho tá me passando. É o que eu desejo. Total. Não, e sem meu pai eu não teria 1% que eu tenho. Justamente. A começar pela vida.
E também a inteligência. Meu pai tem uma inteligência, Seu uma pai é sagacidade sagaz, isso. e uma força de trabalho. Inclusive, vocês se parecem muito, viu, meu amigo? Muito sagaz. E uma força de trabalho que você também tem. Você é imparável demais, Pablão. Você levanta 4 horas da manhã e você faz live todo dia e você bota o projeto e você não... Meu, parece que todo dia você decide começar a sua vida empreendedora. Parece que aquilo que você conquistou é só uma base para mais impacto que você quer gerar. Você não se acomoda. E eu sou assim também. E tem muitos empresários que o cara, pô, tem um carro, tem um conforto e tal, enfim, ele deixa de se usar. Ele se apega no conforto. E aí ele limita a prosperidade com essa metáfora bela que você trouxe aí, né? Eu chamo isso aí de as algemas. Tem gente que ganha 10 mil, tem uma algeminha de prata. Tem cara que ganha 120 mil igual você ganhava, é uma algemona de diamante, assim, ó, Tiffany, ou Bulgari. Você põe uma algema, você tá feliz, porque você é um algemado numa cela especial. Mas quando você fala que vai empreender, amigo, você tem que soltar todas as algemas, senão você não sai. Top. Tem algema de latão, o cara ganha 5 conto. E tem gente, eu ganho 5 conto. Você tá feliz? Tô, porque eu tô ganhando mais do que todo mundo, né? Então, só tirar a algema e falar, bora. Minha algema ali de 4 milhões por ano era qual? Qual que será? Não, você ganhava 120, mas isso aí é uma algema de diamante, mesmo, de joia. Exatamente. Imagina o orgulho. Você vai num lugar onde ninguém tem uma algema dessa. Você mostrar uma algema dessa, você fala, eu sou o melhor cara dessa festa. Total. Agora, quando você solta a algema, amigo, você fala, agora eu vou ter que prosperar na tora. Pra cima. Pablão, seguinte, vamos fazer um ping-pong aqui, porque você é um cara que você tem um atributo que eu admiro muito, que você tem uma multiplicidade de conhecimentos. Você é um cara multidisciplinar, entendeu? Você é horizontal, mas você também é transversal, você também é vertical. E isso é muito massa. O seu cérebro, ele é cheio de conexões. Então, você sai lá da espiritualidade e vai aqui em vendas e navega em muita coisa. Então, para vir para esse podcast, eu pensei assim, como é que eu tiro o melhor do Pablo Marçal? E aí me veio uma ideia que, primeiro, dá aqui a pamonha, né? Já liga já aumenta a pressão. Já bota o cara na origem, na reciprocidade e tal, né? Porque, gente, Goiás é o melhor estado do Brasil, viu? Então, sem abrir aí discussões. Mas voltando ao foco aqui da conversa, qual foi a ideia que eu tive? Vamos fazer um ping-pong aqui, Pablão. Então, eu vou falar um tema, beleza? E aí você traz uma reflexão, uma frase, uma fala sobre aquele tema, e aí eu te digo a minha opinião, trago um contraponto ou complemento. Então, eu vou passar agora em 10 temas que eu selecionei mentalmente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tema é vendas. Venda. Quando eu penso em venda, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que tem gente com raiva de você que está assistindo porque você não tem nada para vender. E vocês que falam mal, né, de alguma pessoa que vende ou vende muito como nós estamos aqui, eu quero te falar algo. Você também vende. Às vezes você trabalha no administrativo da empresa, você é vendedor de alguém, só que você não fica nem com a comissão. Não tem ninguém sem vender na terra hoje. Uma coisa que você tem que saber de venda é que quem não está vendendo está comprando. Só que depois de muita conclusão, de muito raciocínio, eu percebi, não tem ninguém sem vender. Tem muita gente sem comissão. Boa. Tem muita gente sem comissão. Muita gente sem variável, né? Sim, agora, uma coisa que eu descobri numa mentoria a mentoria chamava Mentoria de Bilionários, com o Flávio Augusto, Apolinário, Wizard, nos Estados Unidos, eu fui, 2020. E aí eu lembro de um código DC na minha cabeça, assim, que eu pensei, a desvenda. Que eu fico pensando na venda, né? A venda, aparentemente, pelo jeito cultural que o nosso povo faz o tipo de venda, ninguém quer saber de mostrar o benefício, quer saber de vender ou de vendar. Venda. Vendar a pessoa para ludibriar ela, para ver se ela, né, passa o cartão, dá o cheque, eu pego o boleto e vai embora. E pelo contrário, a venda para mim poderosa é a desvenda. Desvendar e fazer com que a pessoa enxergue aquilo. Não é só o benefício, mas é você conectar uma pessoa a algo que ela precisa. Muitas vezes ela não sabe que precisa, então eu desvendo a necessidade. Eu desvendo a utilidade, eu desvendo isso dela, eu tiro. Ou seja, ela está com uma venda e não entende. Por exemplo, você tem um treinamento, uma consultoria, uma mentoria, né? Brilhante com empresários. Você pode falar aqui no podcast quanto você cobra? Claro, com certeza. Hoje no grupo. O Giants, meu programa anual ali, tá R$200 mil. 200 mil. Você tem um programa de 200 mil, a pessoa tem uma venda. E ela fala, 200 mil? Nunca. Calma, moço, deixa eu tirar sua venda. Sua empresa é importante mesmo? Seu CPF é maior que o seu CNPJ? Deixa eu ver como é que tá a multiplicação dos CPFs aí. Como é que tá a sua fórmula de crescimento? Aí o cara, quando vê que 200 mil vai integrar ele num grupo, onde esse grupo tá todo mundo com franco crescimento, tá com a prosperidade alterada ali, né? Tá em alta velocidade. Eu consigo tirar a venda dele, fazer o processo de desvenda,
eu faço ele enxergar. Quando tem esse momento eureka, a venda para de ser uma obrigação para o vendedor e passa a ser uma forma de entregar uma coisa que a pessoa vai pedir. Quando eu virei essa chave, eu não faço força. Eu trabalho para todo mundo, né? Às vezes tá 40, 50 mil pessoas de pico nas minhas lives. Eu trabalho para todo mundo como se ninguém fosse comprar. Mas eu sei que tem alguém lá que vai ter esse processo de desvenda, essa pessoa ela começa a pedir. Eu continuo trabalhando para os de graça, porque só 1% vai comprar no final das contas, é uma média. Mas a desvenda, o processo o tempo inteiro não é sobre eu vender uma mercadoria para você. É sobre eu falar para você que existe um próximo nível. Eu só preciso tirar sua venda. Só que tem gente que não deixa, que segura. Tem gente que segura a algema. Não, meu salário, meu isso. Não, minha mentalidade. Não, minha crença. Beleza, sua crença, você fica aí. Mas o verdadeiro processo de venda é desvendar, tirar bloqueios, tirar crenças da pessoa e levar ela para o próximo nível. Top. Vender para mim é uma das coisas mais abençoadas do mundo, porque cada nota fiscal emitida tá empurrando a economia, tá ajudando a pagar o salário de alguém. Tá ajudando a pagar os políticos. Também, né? Temos alguns bons políticos agora, como o Pablo Marçal aqui na minha frente. Quase 250 mil votos para federal. Parabéns, viu, Titi? Você é ousado. Você é um dos caras mais ousados que eu conheço. Porque... E tem gente que pensa assim, mas pô, o que o Pablo quer com a política, né? E você conta muito que você atendeu um chamado de Deus, e eu acredito nisso veementemente, Pablo. Que não tem como nem acreditar, porque se fosse para qualquer outro motivo, não funciona. É ruim demais para os seus negócios, esse negócio que você se meteu. Eu deixei de faturar 80 milhões de reais. Não, racionalmente pensando, né? Enfim, até quando você fez, falei, pô, o que o Pablo tá fazendo? Obedecendo. Que loucura é essa? E o Marcos Paulo, né? A gente é muito amigo aí, um dos seus principais sócios, me ligou e falou assim, e eu falei assim, o Marcos Paulo, por quê? Ele falou, não, o Pablo ouviu um chamado. Eu falei, só se foi isso mesmo, porque racionalmente... Impossível, racionalmente. É a maior burrice que tem, né? E no começo você queria ser presidente, que é o pior emprego do país, Não né? queria nem ser nem presidente, nem deputado, é o chamado. Exatamente, eu querer... Deus foi lá e tocou no seu coração. Tipo assim, precisa disso. E foi muito bom, que eu entrei na esfera da política, eu vi a injustiça que acontece ali, aquilo moldou meu coração. Eu, com essa parada de performance há mais de uma década, eu não tinha paciência com quem não queria mudar. Aí entrou em mim nesse ano um tal de espírito público, né? E eu percebo, cara, que precisa de pessoas como eu e você, com a mentalidade que a gente tem, para obrigar as pessoas a prosperar. Eu te falo como. Nunca tinha pensado nisso. Os legisladores é que mudam e moldam o comportamento de uma sociedade. E eles obrigam as pessoas a serem piores a cada dia. Então, ao invés de te obrigar a crescer como poder público, eu queria a liberdade, não queria obrigar ninguém. Mas como ter no extremo pessoas obrigando as pessoas a dependerem de governo, nossa nação cada vez mais ela vai perder a chance de prosperar. Porque esse povo fica tudo amarrado no governo. Isso é um tal do voto sustentado, que os caras não perdem eleição nunca. Você vê o que o Lula fez. Então, assim, vamos falar de forma sóbria. O Lula tem um voto sustentado há décadas. Então, ele só saiu da cadeia, todo mundo esqueceu tudo. Ele foi lá e deu um arrastão e resolveu o problema. Apesar que tem um monte de gente que vai ouvir e vai falar, foi isso, foi aquilo. Na pesquisa antes do voto, eu estava no núcleo duro do Bolsonaro, né, na equipe de coordenação. Realmente a pesquisa estava apontando desse jeito, que o Lula ia ganhar com uma leve vantagem. E aconteceu. Mas o que é isso? Obrigou a pessoa a não prosperar. Cria uma dependência emocional. Como que a gente obriga alguém a prosperar com lei? Você tem um imóvel, você tem uma fazenda. Sua fazenda ela não está produzindo. Se ela não produzir, você vai pagar mais imposto. Quando você abre um posto de trabalho a mais naquele ano, a gente pode obrigar por lei a pessoa a pagar menos imposto. O que você acha que vai acontecer? As pessoas vão empregar muito mais. Então, é o que eu falo. Tem como obrigar as pessoas a prosperarem, a economia a crescer por lei. Ao invés do assistencialismo que começou lá com Getúlio Vargas, então, com a nossa amiguinha hoje, CLT, né? Isso, CLT, 1943. Nossa Senhora. E o Brasil é o país onde mais tem processo trabalhista no mundo. Né? Então, assim, eu sou jurista por formação e eu fico vendo o que é o impacto de uma cultura. Grandes empresas que você quer trazer para o Brasil não quer vir por causa disso. Porque o passivo, tem empresa que tem passivo trabalhista multibilionário. Aí você fala, o que a gente faz com isso? Não fazemos, vamos levar essa empresa para outro país. E o emprego, ele transforma muito uma nação, né, Pablo? Muita gente fala assim... É o maior direito social. Muita gente fala assim, pô, mas na Suíça, na Áustria, na Austrália, na Nova Zelândia, não tem assalto, não tem problemas, enfim, porque tem pleno emprego. Porque o que mais gera criminalidade é a falta de oportunidade. Eu ia te falar isso. Ó, o meu sonho, vou dizer aqui para você, eu disse isso publicamente poucas vezes, eu falo no palco do acelerador, mas o meu sonho é ainda em vida, Pablo, ouvi uma notícia que é assim, o Brasil vive o pleno emprego.
Porque o dia que a gente tiver pleno emprego, que nada mais é do que praticamente toda a população ativa para trabalhar empregada, um baixo nível de desemprego, nossas taxas de criminalidade, vários indicadores sociais vão subir, vai achatar sabe que a nenhum desigualdade. político dá conta de fazer isso, né? Você sabe ou não? Nenhum político consegue Nenhum fazer. político, Não, nenhum acho que grupo. quem faz isso são as empresas. São os empreendedores. Mas as leis vão ajudar ou não, né? É isso. Ou vão ajudar ou vão atrapalhar. Aham. Mas o que a gente tá fazendo na internet, ensinando, né, a gente tá revolucionando o mercado. Eu lembro quando eu era proletariado, a gente ficava lá, assim, o tanto de gente que ficava a vida inteira na empresa esperando ser mandado embora. Uhum. Hoje tem números recordes, mês a mês, de pedido de demissão voluntário. E as pessoas estão respondendo assim na hora do pedido. Vou empreender. O que o MEC não fez, o que as pessoas não fizeram ao longo dos anos, os pais, as igrejas, cada um tem sua competência exclusiva, mas a gente pode ensinar isso dentro da igreja, a gente pode ensinar isso em casa, pode ensinar isso em todo lugar. Eles não fizeram, a gente está fazendo na internet. Essa educação digital, principalmente com a pandemia, ela acelerou o crescimento. Muita empresa despreparada quebrou, mas muitos negócios surgiram, só que negócios digitais. Por quê? Porque tá acontecendo uma coisa que eu chamo de libertação digital. Igual que dia que a pessoa ia pegar aqui de graça um conteúdo desse, que dia no passado isso aconteceria? A experiência que você tem com os negócios já montou, todas as empresas que você acelera, tudo que a gente constrói junto, que dia que alguém de forma gratuita tem isso? Então, existe sim um acelerador de tempo. E o que vai acontecer? Você falou que o seu sonho é um pleno emprego, eu coloquei no programa de governo, depois eu quero que você veja. No programa de governo para presidente, eu coloquei que o Brasil vai ter um problema, um colapso em 2032 se seguir o programa. O colapso é ter 50 milhões de empregos e isso tem que trazer gente dos 9 países que falam língua portuguesa e trazer hispano para trabalhar aqui, porque vai virar os Estados Unidos. Uau. Temos muita riqueza, mas por lei a gente faz o nosso povo ficar dependente. A gente tem 20 milhões de aqueles nem trabalha, nem estuda, que é a sociedade economicamente ativa. Essas pessoas estão sendo treinadas para fazer nada. É por lei isso. Não, é para defender. Eu trabalho com muitos empresários dos interiores aí desse Brasil, Pablão, e todos eles queixam da dificuldade da mão de obra na região, porque o cara ganha um salário mínimo, ele prefere ganhar um salário mínimo e não ter dor de cabeça e trabalhar das 8 às 17 e só fazer o dele e tomar uma cerveja e beber cachaça no final de semana, do que ele romper limites e buscar uma promoção, ser o gerente da loja, buscar 3 mil reais. E os empresários do interior falam, meu, não tem gente com mindset de crescimento. O cara quer 1, 2 salários, aquela vidinha 9 às 17, beber a cervejinha dele e seguir a vida dele. É difícil. E aí eu falo, então a sua empresa, ela tem que ser ainda mais uma escola que educa, que treina, porque você consegue romper esse mindset, né? Mas é o que você falou aí, foi implantada uma cultura de assistencialismo, onde as pessoas têm um vitimismo exagerado, e isso garante votos aí por anos e anos. Voto sustentado. Voto sustentado, né? E pegando aí o preâmbulo, que a gente acabou entrando nesse contexto aí, que sim é um contexto importante, qual que é a sua visão aí para o Brasil daqui para frente, né? Existe um nível de preocupação enquanto Pablo Marçal? Você tirou o pé do acelerador dos seus negócios ou não? Que desdobramento você acha que vem? Até o dia 30 de outubro eu estava exclusivo na política, isso me fez ter uma perda, né? Ou ter deixado de ganhar na contabilidade não vai ser registrado como perda porque não entrou, né? Mas para mim eu sei do que eu faço e como que eu cresço todos os anos. Eu virei as costas para todas as empresas, né? Treinei pessoas e saí. Alguns eu fechei, outras eu transmiti, outras eu vendi. E o que eu te falo? No dia 30, né, investi grana, investi energia, fiquei 38 dias falando com o Bolsonaro todo dia. Eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Acreditava na vitória. No segundo turno a gente ganhou a gente conquistou 7 milhões de votos pro Bolsonaro e o Lula só teve 3 a mais. Tivesse um tempinho a mais, né, tivesse uma entregazinha a mais ali, tinha virado esse jogo. Foi quase. Só pra você saber, pra ficar amarga a derrota, o Bolsonaro perdeu por 40 mil votos pro Lula, por estado. 40 mil votos a mais por estado tinha ganhado. Você imagina que é isso que aconteceu? 40 mil. 40 mil é o número que aparece na minha live. Era só multiplicar isso por estado, ele tinha ganhado a eleição. Mas tudo bem. Quando saiu o resultado, tô te contando isso tudo pra você entender, entreguei tudo. Fiz vários pics gigantes, não tinha dinheiro para pôr tráfego pago. Eu peguei, chamei um monte de empresário, levantamos grana, levantamos 80 milhões. Eu vi isso, irmão. Você dentro do seu avião para cima e para baixo, enfim, até falei, cara, só de gasolina o Pablo tá gastando milhões no avião. Milhões. E você realmente mergulhou ali de uma forma... Resumindo,
Quando saiu o resultado da eleição, eu sou analítico, eu vi o comportamento dos dados, falei, o Bolsonaro perdeu. Ali eu tomo uma decisão e falo, vou ficar online todos os dias, porque eu sei que vocês vão entrar numa bad. Pessoas produtivas no país não podem entrar em bad. A classe improdutiva pode ficar, porque não vai mudar nada. Mas quem produz não pode. Aí tinha 140 mil pessoas de pico no Instagram. Eu virei e falei, então hoje eu lanço um desafio. Eu vou ficar todos os dias até o dia 31. Depois do dia 31 nem adianta vir me encher o saco, que eu não vou aparecer aqui. Até o dia 31, quando você acordar, eu vou estar aqui. Quando você for dormir às 20, eu vou estar aqui. Cara, eu fiz lives de 5, 6 horas à noite, assim, ó. 8, entrava às 8, saía 2 da manhã. E fiquei tracionando. Pra quê? Um tanto de gente mandando mensagem. Só você pra me tirar essa tristeza. Aí eu percebi que o clima de derrota é mais emocional, ele se alastra mais emocionalmente do que de fato. Vou fazer uma previsão não defendendo o Lula, porque o Lula não precisa nem de defesa, né? Que é um cara que saiu do jeito que ele saiu da cadeia, conseguiu virar presidente, que ninguém precisa defender ele. Ninguém precisa defender. É o seguinte, eu não acredito que o Brasil vai sofrer nada, absolutamente nada, nos próximos 4 anos. Continuando de jeito, o Lula subindo a rampa e tudo. Isso pra mim não é nem crença, isso pra mim é um fato. O jeito que ele articulou para vencer essa eleição, ele arrumou 10 partidos, ele tá loteando tudo. Então o que vai acontecer? Nós vamos ter perdas que, aos olhos naturais da sociedade, não vai mudar nada para ninguém. Mas eles vão provar ser um bom governo. Para quê? Para retomar aquele projeto de poder de ficar 20, 30, 40 anos governando para fazer o que precisa ser feito. Mas nos próximos 4 anos vai ter um grande portal de prosperidade. E não é o Lula que vai impedir isso. Porque quem faz esse país prosperar, de novo, não é o governante. Somos nós, eu e você, quem está assistindo. São 100 milhões de trabalhadores e 20 milhões de empreendedores. Na verdade tem 40 milhões, só que o negócio tem 20 milhões e 800 mil. Quem faz esse negócio acontecer é quem gira a economia. O governo não gira a economia. O governo, ele governa com uma parte pequena daquilo que a gente paga de imposto. Por mais que essa parte pequena é um caixa de 5 trilhões, o que a gente gera é muito mais que isso. O Brasil é muito rico. Então, eu quero que quem estiver assistindo não se apavore. Eu sei que eu também acreditei, eu investi, parei minha vida, pus muita grana, fiz tudo acreditando nisso. Mas tem uma coisa que eu não consigo, sabe o que é? Parar de prosperar porque alguém não ganhou o que eu queria. Tô indo pra Copa agora, segunda-feira. E eu vou assistir as semifinais, o 3º lugar, vou fazer uma mentoria no Catar também para empresários. Vou assistir a final, depois talvez eu vou pra Capadócia ali na Turquia. Mas eu tô preparado para estar lá e ter a melhor experiência da minha vida. De ver o Brasil campeão no Catar. Né? Tava desacreditado aquela coisa, mas vou só chutar aqui um resultado, 2-0 pro Brasil em cima da França. Vai ser bonito, hein? Vai ser essa. Podia ser 3, né? 3-0 a gente ia engolir aquele 98 de 3-0. Ia devolver, né? Isso, eles iam engolir esse negócio. Sabe o que acontece? Tô preparado para estar no estádio, bater palma para quem meter gol, sair de lá com a minha coroa, que eu carrego, né? Que eu governo sobre os meus negócios, minha vida, meu casamento, e tanto de coisa que a gente governa, as empresas. Só bater palma e virar as costas e continuar avançando. Tem gente, cara, se o Brasil perder, pode acontecer uma fatalidade. E a pessoa vai embora, vai morrer do coração, vai ficar desolada, vai ficar entortada. Que 2 semanas? A gente fica até em março. Exato. Ou seja, o poder do desapego. Você desapegou de uma casa que você reformou em 6 meses, eu desapego muito rápido daquilo que já não vai me dar resultado. Não, e eu vejo que assim, para os nossos negócios tem coisa que influencia e tem coisa que determina. A política influencia, mas quem determina é o teu comportamento, a tua atitude. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas e se virar Venezuela? Não tem risco disso acontecer no curto prazo. No curto prazo não, a longo tem. É total. Se não levantar caras como o Marcos Marx, aí vira. Tanto é que eu tenho falado o que para os empresários? Porque eu tô bem nessa linha sua. A nossa visão tem uma comunhão aqui, tem um alinhamento, uma sinergia, né? A gente tem um olhar parecido. Os próximos 4 anos, a gente tem um bom ciclo para o país. Porque vão injetar dinheiro na economia, passou a PEC que já estoura os tetos, vai aumentar crédito, N coisas. Agora, né, se a gente tem uma reeleição aí da esquerda, e dependendo se configure, aí tem que ligar realmente um sinal de alerta e preocupação. Mas aquela coisa, vou dolarizar todo o meu dinheiro, vou vender o meu negócio, Cara, é um exagero, né? Então, por que é um exagero? Por causa da dicotomia. Quando você não governa e você fica esperando o vento para você navegar, não sei, você já velejou com barco? Só como passageiro, então, né? Sem comandar. É uma das melhores coisas, você precisa comandar para você ver. Você vai a 8 nós num barco, você vai com motor, 8 nós não dá nada.
O eutunol, você pular com uma asinha aberta, você pega o eutunol voando. Só que aquilo é por momento que não tem vento. Quando tem vento, a gente faz um comportamento muito massa. A gente desliga o motor e arma a vela. E às vezes eu quero chegar num lugar, mas o vento tá diferente de lá. Então eu tenho que fazer um zigue-zague para chegar. A única coisa que vai mudar é que antes a economia estava calma, gastando combustível. E às vezes vai ter um vento muito forte que você tem que saber aproveitar e desviar uma rota. Agora tem gente que fica maluco. A gente tem amiga comum que fica maluco. O cara só fala disso. Cara, tudo bem, leva seu dinheiro para os Estados Unidos, eu também tenho dinheiro lá, tá tudo bem. Mas para de reinar. Não para de reinar porque alguém tá te colocando isso na sua cabeça. Você precisa continuar governando. Exatamente, aquela coisa. Para mim, eu assumi essa verdade que a política influencia, mas sou eu que determino. Ao invés de colocar muita energia em variável que influencia, eu vou colocar energia em variável que eu controlo, que é a minha estratégia de venda, é como eu cuido dos meus clientes. E aquilo que eu não controlo, por exemplo, eu vou fundar um partido político e vou levar pessoas do meu perfil, né, do nosso perfil para a política. Você imagina caras com a cabeça que a gente acelera a empresa dos outros, a gente acelera a cabeça dos outros, mas acelerando esse povo, o povo brasileiro. Uhum. Então, assim, a política precisa de caras como nós. Não tô falando apaixonadamente, como alguém que vislumbrou política. Pelo contrário, não faz sentido nenhum, pra você ter uma noção. Tô eleito deputado federal, os caras vão me pagar, sei lá, eu nem sei ao certo, mas um pouco mais de 30 mil de rendimento por mês, só de jato eu vou gastar 150 pra ir lá. Tipo, eles vão te dar o auxílio moradia. Eu vi lá, 4 mil, só pra rir. Uhum. Eu tenho uma casa lá e eu pago 20 mil reais na casa que tem lá. Já tenho uma casa lá há muitos meses. Então, tipo, aí alguém fala, você tá querendo me ajudar? Não, eu quero transformar o país. E é uma esfera que gente do nosso estirpe nunca entrou. E quando entra, é expulso. Tipo, entra o cara igual o Dória, é expulso. É porque o sistema, ele é muito... É por isso, como que a gente muda o jogo? Tendo a maioria. Então eu me lasquei, perdi grana. Perdi não, né? Deixei de ganhar. E eu falo, esse é um tempo novo. Nós vamos estimular gente nova a governar nisso. E não tem nada a ver com a política, tem a ver com fazer esse país crescer. Legal. E como vai ser Pablo Marçal enquanto deputado federal? Como é que vai ser sua linha de atuação, seu raciocínio, sua postura? Vou aprovar em 4 anos aí, eu tenho tempo hábil para isso, articular network, construir isso com vários partidos. Conheço todos os donos de partido, presidente de partido. Fiz network adoidado. Tem gente que não entende o que eu fui fazer lá. Você não vai ganhar a eleição para presidente. Amigo, eu tô fazendo a base para aquilo que é necessário. Eu preciso de um tanto de energia para conseguir algo. Então, posso não ter saído, eu cheguei a marcar lá 1% na pesquisa que não subia, mas nos meus pontos eu tinha 4% nas pesquisas que eu fazia, né? Uhum. Que é totalmente diferente. Tem uma máfia nesse negócio assustador. Só que, enquanto deputado, eu vou ficar esses 4 anos para aprovar o Código de Defesa do Empreendedor. Então, o consumidor tem código, desde a década de 90. O pagador de imposto tem. Todo mundo tem. O empreendedor não tem. Tipo, por que você vai aplicar uma multa num cara sendo que você não tem um sistema que ensine esse cara como fazer certo? Por que eu vou cobrar uma multa de alguém sendo que eu tinha a obrigação, eu tinha o dever de ensinar esse cara? Por que um empresário, você, por exemplo, paga imposto X, eu tenho uma certa isenção, pago Y. Por que eu não sou obrigado, por o Código de Defesa do Empreendedor, não tem, né? Mas vai ter. Se você paga mais imposto que eu posso retroagir e pedir essa diferença. Pensa aqui comigo. Quanto mais sábio o cara é, quanto melhor o time dele, menos ele paga imposto. E dentro da lei. Quanto mais rica a pessoa, menos ela paga. O que eu quero com isso? Eu quero que seja defendido o direito de todo empreendedor a, quando ele descobrir isso, porque o Estado não ensina, quando ele descobrir isso, ele pedir a retroativo dele e recuperar esse imposto que ele pagou a mais. Mas o governo vive de imposto, por isso mesmo. Eu quero que o governo tenha um ministério de startup para investir dinheiro, alavancar dinheiro com tecnologia, não com arrancando pele dos outros. Então nós vamos colocar o Código de Defesa do Consumidor para isso, do empreendedor para isso. Não, e o governo também sabe que quando ele devolve dinheiro para a economia, esse dinheiro, de certa forma, se retroalimenta, né? Então, eu sou sócio de uma empresa de recuperação tributária e só esse ano a gente recuperou 83 milhões de reais junto à Receita Federal de forma administrativa. Existem protocolos administrativos. Já mexi com isso, eu sei como é que é. Então, tem protocolo administrativo, não é judicial, não. Que você chega na Receita e fala, eu paguei isso aqui a mais, você me devolve? A Receita analisa e devolve. Porque, de certa forma, o dinheiro que é injetado na economia, cresce o PIB,
Ok, talvez o percentual do PIB que eu estou mordendo enquanto governo é menor, mas se ao invés do PIB for 5, 6, 7 trilhões de reais, for 21, concorda comigo que 5% em cima de 21 trilhões dá muito mais do que 7% em cima de 5 trilhões? Sim. Então, o Bolsonaro, por exemplo, foi o cara que baixou o imposto pela primeira vez. Não foi um negocinho de 30 dias. Ele baixou o imposto e aumentou a arrecadação. Olha pra você ver, a conta parece que não fecha, né? Tem a ver com isso que eu disse, né? Sim. O PIB inchou ali, né? Vamos para outro, vou trazer outro tema aqui pro ping-pong, Pablão. Liderança. Liderança é autogoverno. É o ato de governar a si próprio, passa inveja em todo mundo e todo mundo quer cuidar da própria vida. É isso aí, concordo. Eu acho que a grandeza da liderança nasce na autoliderança, né? Isso aí. Tem uma frase do Alexandre o Grande que é assim, ó, não sei se você conhece, meu amigo. O Alexandre o Grande? Não, a frase. Se você falar, eu te falo. Aí sabe o que eu lembrei? Lembrei do Janguier. O Janguier fala, às vezes... Obstinado! Obstinado. Às vezes o Janguier fala... Ele tava comigo. Não seja o Alexandre o Pequeno, seja o Alexandre o Grande. aí, quando eu falo, eu lembro dele. Mas é um pensamento dele, que era assim. Certa vez ele disse, eu não temeria um exército de leões liderados por uma ovelha. Muito massa. Mas eu me prepararia, e muito, para uma batalha com um exército de ovelhas lideradas por um leão. Isso mostra a relevância de você emergir para liderar. E emergir para liderar não é sobre o outro, é sobre você. Sim. É bater no peito e rasgar. É lá no método IP e pôr as vísceras para fora, lá tudo, o intestino, tudo, rasgar a alma, reconectar com Deus e sair dali com sangue nos olhos, tendo uma mudança no genoma emocional, espiritual. E eu vejo que líderes de tempos em tempos, eles encontram esses ambientes, ou esses conselhos, ou esses métodos como IP ou acelerador empresarial, que naquele momento o cara ele tem ali uma metamorfose interna. E aí algo dentro dele que muda, cria uma transformação fora. Né? Eu acho que a liderança é muito essa autotransformação, de verdade. Bom, próximo tema aí do nosso ping-pong, tem uma coisa que eu te admiro muito, Pablo, a sua capacidade de expressar ideias. Eu acho que você é um dos melhores oradores desse país, né? Obrigado. Top 3, top 5, quiçá o melhor, né? Claro, se eu não estiver competindo, né? Aí, claro. É que eu sou muito humilde e modesto. Mas como expressar bem as ideias? Fala um pouquinho de oratória, de comunicação. Seu poder de comunicação é genial. E já me antecipando até a sua fala, eu acho que parte do segredo da sua comunicação é a verdade que vem dentro de você. Você é um cara verdadeiro, transparente. Eu já te vi sendo verdadeiro, transparente em inúmeras situações, né? Primeiro, obrigado aí. E para falar que eu ouço isso de muita gente, que você é o top orador, comunicador, é o novo Silvio Santos e tal. Eu falo, cara, quando você fala isso, eu lembro de 2005, quando eu era gago. Em 2005, eu ficava um pouquinho nervoso. Você consegue imitar como é que você era? Não. Mais ou menos? Quando você destrava, eu não consigo nem lembrar do negócio. Mas eu sei como que funcionava. Você me pressionava, uma situação dessa, talvez eu ficaria nervoso. Aí você já baixa um pouquinho, já falta um pouquinho de ar no pulmão, aí começa. Aí gaguejava quando eu estava nervoso, não era um gago contínuo, né? Mas quando alguém fala assim, você é bom demais pra falar, cara, toda vez eu dou uma risada interna e falo assim, você não viu quantas 1000 horas eu abri a boca? Então assim, por baixo, tá? Só de palestra foram mais de 3.000. E foi de graça, dessas palestras. Não contando live, tá? Live aí nesses últimos 3 anos foi mais de 1.500, 1.600. Eu parei de contar. E você tá falando número de palestras e live, não é horas, não. Não. Horas é mais de 30.000. Então, assim, ó, 30.000 horas de fala. A pessoa, quando não para observar o que significa isso, é como se eu estivesse ficando 4 anos aproximadamente falando sem parar e sem dormir. Ininterruptamente. Mais ou menos isso. 4 anos falando sem parar. Isso é 30.000 horas. Só que aí você tira. Vamos supor que você fale 8 horas por dia, que é 1/3 disso, né? Então você aumenta, para esse exercício, 12 anos seguidos. E eu tô desde 2006 fazendo isso. Falando ininterruptamente, qualquer cargo que eu passei, qualquer negócio, o meu negócio é falar. Eu fui fazer o MEDP, eu tenho um recorde, um dia eu entrei às 6h40 da manhã no palco e saí às 11h30 da noite do palco, sem fazer xixi, só falando. E eu falava para as pessoas, vamos levantar, vamos pro palco. Não, você acabou, esse menino tá explodido. Esse é o meu recorde de ficar um tempo no
de exposição, não parei nem só para beber água. E bebia bem pouquinho, porque eu falei, eu não vou sair daqui. Então, assim, esse poder tá naquela arte da perícia, tá na arte de olhar para a pessoa. Eu tenho outro problema sério, não sei se você sabe disso. Eu não escrevo nada que eu vou falar. Não tem esboço, não tem mapa, não tem nada. Eu chego nos lugares, tem mais de uma década que eu faço desse jeito. Eu chego e espero para ver a pessoa. Eu não falo o que eu quero e nem falo o que eu acho que a pessoa está querendo ouvir, não. Eu falo o que ela precisa. Então muda o foco, presta atenção nisso. Eu não falo o que a pessoa veio buscar e nem o que ela acha que precisa, não. Ela acha uma coisa e eu olho para ela, vejo o bloqueio e falo, ela precisa de outra coisa. Então eu vou falar, é algo que vai transformar ela. E eu não tô nem aí, pode ser qualquer público. Eu chego em qualquer lugar sem saber o que eu vou falar. Fica todo o meu time comigo ali. Você não sabe o que você vai falar? O tamanho desse evento, cara. Tem 5.000 pessoas no evento. Não sei. Aí eu subo, começo a olhar para as pessoas e capto a energia delas. Falar, isso aqui que eu vou bater. Aí a resposta que elas vão dando, eu vou pegando um caminho, eu pego outro. Agora a oratória, cara, tem a ver com estudar entonação vocal. Por exemplo, eu tô falando aqui num tom que não é o tom normal que eu converso. A gente tá aqui gravando, eu tô com um pouco mais de grave na voz, eu posso tirar isso, eu posso começar a falar mais lento para chamar mais atenção. Eu quero chamar o cara na responsabilidade, eu começo a falar, você precisa entender. Nossa, olha o jeito que ele fala. Isso é tudo intencional. Agora, o que faz você ter uma comunicação clara é falar para meninos de 8 anos. Se tudo que você fala, uma criança de 8 anos entende, significa que você fala com a maior clareza do mundo. Se a criança entender, isso é bom. Agora, se ela replicar do mesmo jeito que você falou, aí você é um top mind, você tem uma mente brilhante na comunicação. Uma coisa é a criança entender. A maioria das crianças não entende nada que as pessoas falam. Nada. Agora, se a criança replicar exatamente do jeito que você falou, significa que não só ela entendeu, mas que é tão simples que ela não precisa modificar nada. Essa é a linguagem. Você faz adaptação de ambiente, adaptação do público, mas se você der conta de passar isso, aí uma das coisas que é mais impressionante na oratória chama-se storytelling. O storytelling é quando você tem três, é igual pino de airbag. Eu gosto de falar assim, que a pessoa fala, nossa, é pino de airbag? Ninguém sabe o que é, mas eu explico. O pino de airbag tem 3. Esses 3 seguintes, você bate a 60 por hora, se um pino colar no outro, o terceiro não colar, ele não explode. Só que fica colado. Aí qualquer batidinha, às vezes o airbag de alguém explode, ele não entende por quê, porque ele já bateu, ele fez isso. O pino do airbag, quando você bate os 3, o airbag explode. Significa o quê? O storytelling é esses 3 pinos. E quando você coloca uma história de terceiro, entra nessa história e leva a pessoa para a história e faz isso aqui, ó. Tudo pode acontecer. Então, traga uma história de terceiro, entre na história, traga a pessoa para dentro da história. Vou te dar um exemplo. Vou pegar o storytelling que eu mais gosto. A parábola do semeador que Jesus faz. Jesus não está falando de ninguém a não ser de um terceiro hipoteticamente. Pode usar sempre hipótese. Uhum. O semeador saiu para semear. Aí a pessoa é mesmo, o que tem um semeador? Ele pegou a semente e jogou tipo no asfalto. A outra ele jogou em pedra. A outra ele jogou espinho. Aí ele vai contando a história. Aí você entra na história e fala. Se você, por exemplo, eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu fui semeado num lugar espinhoso, cheio de gente invejosa. E ali a semente fica sufocada, ela não cresce. E assim é você, quando você estava em algum momento da sua vida, que você tinha todo o potencial, mas sabe esse lugar onde você estava, que você também não crescia? Ó, eu falei do hipótese, eu entrei na história e trouxe a pessoa. Explodiu o airbag, é só você apontar a direção que você vai junto com essa pessoa. Uhum. Ao contrário, a pessoa começa falando dela, já gera uma rejeição. Ela gera essa rejeição. Só quem é fã gosta. Quem não é já está rejeitando. Aí a pessoa já não entra na história, não adianta mais falar dos outros e acabou. Tá errado, tá invertido, né? Excelente, excelente. Quando você sabe storytelling, você vira um comunicador animal. Uma ferramenta de comunicação forte também, que eu vejo que eu uso bastante, você também, pouco explorada, são as analogias. Por exemplo, essa parte que você trouxe aqui do podcast, pra mim agora, é que nem o queijinho da pamonha aqui, ó. A melhor parte. Ok, gente. De tudo que você falou aí. Você falou que tinha 3 queijos, eu tô contando. Aí, ó. Tem mais aí dentro. A melhor parte do podcast, pra mim agora, foi isso que você falou. Que é como se fosse o queijinho da pamonha, a melhor parte. Então, o que é a analogia? É você usar algo que acontece em outro universo, um universo diferente daquele que você está explicando algo, e usa aquilo como uma situação análoga
para poder reforçar ou ampliar uma ideia que você quer passar. Vou dar um exemplo de uma analogia que eu dou para empreendedores em relação a metas. Fala assim, cara, meta é que nem pneu do carro, você tem que calibrar ela direitinho. Eu tenho minha Porsche Panamera, é 42 libras. Se eu pôr 32 libras, eu não vou ter segurança para acelerar no autódromo. Se eu pôr 60 libras, eu também não vou ter segurança. Então, tem que calibrar bem as metas. Outra analogia que eu uso bastante. Tem empresa que é como a maioria das espécies de pato. Não voa direito, não nada direito, não anda direito, não cacareja, faz nada direito. Então, a empresa quer estar baseada em diferenciação, chega a Black Friday e dá desconto. Ou a empresa quer vender para o público premium, agora quer vender para a classe CDE. E ela fica trocando de cadeira no seu posicionamento e não assume nada. E não fica boa em nada. Então, acaba sendo como a maioria das espécies de pato. Então, a analogia, ela clarifica muito. E são ela pontos em comum. Exatamente, pontos em comum. E ela traz uma percepção ali da audiência, ou do teu liderado, ou de quem quer seja. Porque tem gente que acha que assim, mas eu não tenho que falar em público. Mas todo mundo fala em público. Porque Claro. todo mundo tá no seu palco da vida. Muita gente gosta de falar que tem medo de falar em público, né? Não existe isso. A pessoa tem medo de falhar em público. Porque quando ela tá no privado, ela fala bem. Mas em público ela tem uma necessidade de aprovação, que se ela não encontrar, ela não se solta. O que você falou aí agora sobre as analogias, tem uma coisa interessante para falar pra galera que tá assistindo. A analogia você precisa ir medindo, porque às vezes você tá comparando algo que não tá tocando as pessoas. E aí tem o universo das analogias. Por que eu domino tantos assuntos? Porque eu quero rapidamente linkar esse ponto em comum. Você já viu quando você encontra uma pessoa no aeroporto, aí você vai conversar com ela, e essa conversa você fica buscando um ponto em comum? Eu sou lá de Doverlândia, eu sou de Porá, pertinho. Você conhece o fulano do leilão? Aí a pessoa conhece, ou seja, você já ficou amigo. Plugou. Você pluga. Aí eu falo de família, marca digital, empresa. Falo de espiritualidade. Falo de inteligência emocional. Às vezes, uma das coisas que eu mais domino, eu nem falo o que falo. Você vai em vários universos, em algum ali, você gera um imã Conecta. que pluga. Pronto. Conecta. Top. Excelente. Agora a gente tá dominando a política, o que tá faltando pra nós? Pablão, será que você dá conta de me arrastar pra política? Se você conseguir, você é Cara, bravo. não, aí você só criou o desafio. Você tá querendo ir falando isso. Não quero não. Não fala esse tipo de coisa pra mim. Vou ter que colocar num bloquinho de nota aqui e colocar tal data. Se você pôr no bloquinho de Já notas, era. fodeu. Deixa eu te falar, já era. Eu sei disso. Mexe com isso não. Eu sei disso. Deixa eu te deixar em paz, Deixa eu te deixar em paz. É isso aí. E a comunicação, ela é uma grande ferramenta, né? Como eu tava falando aqui, tem empresário que pensa assim, mas eu não vou pro palco. Meu amigo, se você tem uma empresa, você tá num palco, numa reunião com o cliente. Então, se expressar bem é uma arte que deve ser desenvolvida ali, dominada. E eu vejo que tem muita gente que perde venda, perde oportunidade, perde potencial de ter sócios ou de gerar valor, de se posicionar bem, por falhas de comunicação, achando que isso aí é um talento ou um dom único. E eu amei a sua resposta, que você até brincou, né? Não, quando falam que eu sou um bom comunicador, eu começo a rir por dentro. E aí você trouxe a provocação. Meu amigo, eu lembro das palestras com 2 pessoas. 30 mil horas falando. Então, assim, você teve uma prática obsessiva, uma disciplina fanática que te fez ser o orador que você é, né? Então, eu acho que podemos deixar uma mensagem aqui, né? Anota essa expressão, imersão obcecada. Você não tem um dom, eu não tenho um dom, de um monte de coisa que todo mundo acha que eu tenho um dom. É assim, o que é o dom? Tem gente que nasce e a esmeralda da vida da pessoa tá à flor da pele, não tem esforço nenhum. Já viu que esse cara que você põe um violão na mão, ele taca o dó, o ré, o mi e vai descendo o bambu sem aula, velho. Aí a gente certifica ele, toma aqui o certificado, você tem um dom musical. Quem não tem um dom musical, amiga, acorda às 4 e vai dormir às 11h30, meia-noite, e acorda antes que todo mundo e chega depois de todo mundo. E as pessoas não entendem isso. O que significa não ter o dom à flor da pele? Ele está a 1 metro de profundidade, ele está a 2, ele está a 50. A distância que você está do dom é o escavar. E as pessoas não têm paciência. Então, assim, eu acho muito bom, cara, assim, ouvir, né? Porque as pessoas, elas se impressionam com o resultado, mas ninguém quer saber o método. Ninguém quer saber o método. Tem um negócio na comunidade cristã mundial, né? As pessoas falam assim, você podia pôr a mão na minha cabeça para me transferir essa unção. Já ouviu falar isso? Eu falo, beleza, traz a cabeça aqui. Aí põe a mão e falo, você vai ler 1000 livros, igual eu li. Você vai falar 30 mil horas, igual eu falei. Só de horas de oração são milhares que eu não contabilizei. Só de ajudar os outros de forma gratuita e sem interesse nenhum. Não, aí o cara já tira a mão daqui, mas você tá me arrumando trabalho. Mas você não quer colher o fruto do negócio?
Você tá pedindo pra sua fazenda dar 50 mil sacas de soja. Você não quer plantar soja? Eu não tô te entendendo, hein? Você quer que soja dá na selva? E aí eu falo, uns são e outros não. Aí você muda pro C cedilha, né? E fala, uns são e outros não. O que de verdade significa unção chama-se na PNL como molde. Modelagem. Modelagem não é admirar os outros, modelagem é fazer o que os outros estão pensando, o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz. É que muita gente quer o milagre, mas não quer a peregrinação, né? Eu quero falar como o Pablo, mas eu não quero começar dando palestra para 2 pessoas. Cara, você tem que ver, não sai da minha cabeça as palestras que tinha 2 pessoas e 4 pessoas, não sai. Fala um pouquinho do seu começo lá atrás. Pablão. Não, deixa eu só te contar, para chegar no começo, eu fiz o evento agora no no Paulo Machado. E lá cabe, parece que 3.500 pessoas. Por alguma situação, apareceu 7.500 pessoas lá na porta. Você ficou sabendo? Fiquei. E aí, o povo queria quebrar tudo, porque não tava conseguindo entrar, e eu tive que mandar o público de fora. Quase 4.000 pessoas ficaram de fora. Um mar de gente, parecia um estádio de futebol. Eu falei, vocês vão descer para outra empresa minha, vocês vão entrar no auditório 1, vão pro 2, pro 3 e transmitir de lá. Terminei o evento principal às 11h30, desci pra lá e fiquei até 1h40 da manhã com esse povo, no outro prédio. Legal, dando uma atenção especial. Dei um livro pra cada um, pra quem resistiu até o fim. Resumindo, aí eu vejo isso agora, né? Volta lá atrás, enchi estádio de futebol em 10 dias, ginásio lá, Goiânia Arena, em 17 dias. Vou encher o estádio agora do Canindé, o ginásio agora, nesse final de semana com o Saia do Caixão. Cara, e é muito massa, porque eu vejo as vendas lá no aplicativo nosso, no EventX, que é uma empresa nossa. Eu olho e falo, mano, não dá pra encher. Tipo, tá lá, sei lá, com 2.000 e poucas vendas. E aí todo mundo fala, mano, como é que você fica toda vez de jeito? Eu falo, cara, se eu quero encher o negócio com tanto de gente, eu preciso aplicar energia equivalente. E eu lembro das palestras de 2, 4 pessoas, eu não tinha energia equivalente pra pôr a quantidade de gente, eu tinha um talento. É igual você falar que tem uma pedra e lá dentro tem um diamante, ninguém vê, ué. Você tem que ir descascando essa pedra, cara. Você tem que ir lapidando, você tem que ir quebrando isso devagar pra você achar o negócio. Só que as pessoas, elas começam a fazer live, ô Marcos Marques. Acabei de bater 3 milhões no Instagram. Só que tem um vídeo que a minha equipe achou de todas as lives que eu fiz. E eu tava assim, uau, temos 2 pessoas assistindo a live. Que legal. Uau, tem 4, uau, 8, uau, 30, uau, 200, uau, 500, e olha uau, só a palavra, 1000. Uau. E todo o tempo, não, o vídeo é assustador. A mesma cara que eu tô fazendo agora, eu fazia com 2. Na palavra fala assim, ó, quem não honra com pouco não vai honrar com muito. E todo mundo só quer honrar quando tiver no muito. Não vai, você não vai ser colocado lá. Então o começo foi o seguinte, eu só queria falar. Eu carrego uma mensagem, essa mensagem é a mensagem do reino. Eu falei o seguinte, eu quero só falar e eu quero despertar corações. Não tem nada a ver com vender, não tô nem aí pra isso. Só que eu percebi que quanto mais próspero eu fico, eu consigo alcançar mais gente. E se fosse grana, velho, meu grupo hoje tá avaliado em 1,6 bilhão. Eu poderia só fazer o que eu tô afim de fazer, que é pescar. Igualzinho um apóstolo de Jesus, quando Jesus vazou. Ficou Pedro e o Pedro falou, não vou mexer com isso aqui não, vou pescar. É a única vontade que eu tenho. Queria ter uma barba desse tamanho, rapar minha cabeça, nem tomar banho, as coisas naturais de um bicho do mato. Só que eu vi tanta coisa e eu carrego uma mensagem, isso é a minha missão de vida. Eu poderia também, para agradar um monte de gente escassa, não vender do tanto que eu vendo, saca? Tem gente que fala, o Pablo fica vendendo o tempo todo. Não, não é o tempo todo, é até dormindo. Até dormindo eu faturo milhões, dormindo. Porque a internet proporciona isso, né? O algoritmo faz isso, um tanto de negócio que a gente tem no grupo. Mas eu percebi que quanto melhor eu sou em tudo que eu faço, eu consigo alcançar mais gente. Tem gente que fica com raiva, por exemplo, vê eu saindo na McLaren, subindo no prédio, pegando helicóptero, indo ali no aeroporto, pegando meu jato. Tem gente que fica puto. Aí eu falo, beleza, você não recebeu a mensagem de jeito, você vai receber do jeito. Põe um caixão aqui no palco. Aí é um dos eventos mais loucos. Por quê? Porque lá na palavra também fala que mais vale uma casa com luto do que uma em festa. Em festa ninguém pensa na vida, em luto todo mundo vai pensar na vida. Eu acho muito divertido ter que entregar essa mensagem do reino, de fazer a pessoa governar em vida. Tem gente que tá esperando a morte para governar lá na eternidade e sabe, nem mal ela sabe que isso não existe. Tem gente que é tão doido religiosamente que ele acha que ele vai pro céu. Ele nunca leu na palavra que o céu vai descer na terra, Nova Jerusalém, pá. Eu não quero que isso aqui vire uma parada religiosa, mas isso é um fato. É um fato já realizado que o Cronos vai encontrar com o Kairos. E quando a pessoa ela só tá na vida querendo sucesso, cara, dá vontade até de vomitar.
Eu descobri certas coisas, e essas coisas elas precisam ser faladas aqui nessa mesa. Você só vai conhecer seu sucesso na morte. Não existe sucesso em vida. Ah, eu não concordo. Fica à vontade. Fala o que você quiser. Aí você pode perguntar o que você quiser. Você pega um cara que foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Tem um cara aí chamado Nelson Piquet, né? 3 vezes campeão mundial. Não tem nada de sucesso perto do Senna, que fez a mesma coisa que ele. 3 campeonatos mundiais. Aí você fala, não, mas é porque um é legal. Deixa eu te falar. A verdade sobre o sucesso, o ápice deles, você só vai alcançar depois que você morrer. O cara pinta um quadro, o quadro é magnífico, ninguém compra. O cara morre, o quadro chega no ápice. Agora, alcança esse sucesso se a sua história você fez valer a pena. Né? Sim. Aí outra coisa, o cara vai atrás de fama. Depois que você tem fama, você quer que os outros fiquem te achando na rua? Não. Pelo contrário, você quer cada vez mais privacidade. Acabei de comprar uma casa pertinho da casa do Silvio Santos. Cara, é hilária a casa do Silvio Santos. A casa do Silvio Santos, ela é em Celebration, em Orlando. Todas as casas não tem cerca, não tem mura do Silvio Santos, tem com a placa em português. Não entre. Tipo, o cara tá lá e ele tem que colocar uma barreira, né? Por quê? Porque ele vai pra lá pra ter paz e lá é o lugar que mais tem brasileiro no mundo, né? Fora do Brasil. Eu vejo em você, Pablo, algo que eu tenho muito que é, primeiro, um senso de responsabilidade. Eu acho que esse senso de responsabilidade o empresário tem que ter, porque isso mantém ele em movimento, o movimento cria faturamento, você fica nesse inconformismo na busca de impactar, não só por você, mas por algo maior, e para isso ecoar, não somente durante a sua vida, mas principalmente após a sua morte, que é aí que a coisa começa a ficar legal, né? E outro ponto também, assim, a importância de construir resultado. Cara, é resultado que cria mobilidade social, é resultado que te dá autoridade, é resultado... Resultado cura. Cura tudo, então muda o mundo. Então, assim, se você faturasse 10% do que você fatura, você impactaria 5% das pessoas que você impacta. Eu também. Então, as empresas, elas têm que se obrigar a prosperar, porque quanto maior a prosperidade daquela empresa, maior a solidariedade maior a potência que ela da gera mensagem, maior impacto social, maior Exato. tudo. Então, assim, é um absurdo alguém olhar para alguém bem-sucedido, olhar para alguém que vende muito e ficar com dor de cotovelo, mas é um absurdo para aquela pessoa, né? Sabe o que as pessoas falam? Eu ouço isso muito. O Pablo vende porque ele fala de Deus. Aí eu falo, por que você não fala de Deus então pra você vender? Porque não é isso. Se fosse assim, aqueles pastores bem simples, que a maioria deles que falam de Deus o dia inteiro, eles iam prosperar. Então não é sobre a mensagem de Deus. Aí outro fala, Pablo prospera porque ele vende curso. Eu falo, então tá bom. Eu vou te dar aqui os 40 cursos que eu já fiz, os mais de 150 lançamentos que eu já fiz, e vamos fazer um combinado. Pode só imitar, pra ver se você vai ter 1% do resultado. Aí a pessoa vai dar desculpa 1, desculpa 2, e eu trato todas. No final, ela tem que descobrir que ela tem que virar eu. Ela tem que ter as mesmas experiências que eu, ela tem que ter os drives mentais que eu tenho. E ao invés dela falar essas coisas, ela tinha que falar, moço, você pode me ensinar? Posso. Acorda às 4h59 da manhã. Vai tomar banho na água gelada, vai ler a Bíblia todo dia, vai gostar de network, vai modelar as pessoas. Cadê a lista das pessoas que você está modelando? Cadê as pessoas que você vai se conectar? Cadê? O que você está fazendo para crescer na vida? Não, me conta, cadê sua lista? Ah, você descobriu uma coisa que eu consigo por... Você sabe por que você fala que às vezes eu uso Deus? Porque Deus, pra você não tem nem amizade com ele. Eu acho isso muito massa, cara. Porque quando a pessoa ela revela isso, ela tá falando dela e não de mim. Agora, se você me mostrar a sua lista que você tá fazendo pra você sair do lugar, eu posso até acrescentar algumas coisas a mais, bater palma pra você e fala, vai por 1000 horas fazendo isso aí que você vai conseguir. Não, e pra gente que converte crítica em energia propulsora e construtiva, isso é maravilhoso. Eu lembro quantas vezes eu já ouvi assim... Ah, o Marcos tá onde tá por causa do pai dele. Já ouvi isso demais, né? Tanto na época que eu tava lá construindo a empresa com meu pai, mal as pessoas sabem que o nosso primeiro CNPJ foi emancipado. Eu sou sócio de várias empresas hoje, né? Assim como você, mas só tem um CNPJ que eu lembro de cabeça até hoje. 08942-613, 1000 ao contrário de 50, lá da Jusseg, Junta Comercial do Estado de Goiás, que eu fui emancipado para abrir nosso primeiro CNPJ para conseguir faturar uma nota fiscal para o Fujioka, uma palestra que a gente tinha vendido lá, né? Então, as pessoas não sabem disso. E aí, quantas vezes eu já ouvi, sendo filho de quem você é, você constrói o que você quer. E tá certinho. Você chegou aqui porque você é filho dele. Sim. E você sempre vai carregar ele. Só tem um detalhe. Desculpa te cortar, porque eu vou acertar uma nave aqui. Manda. Quando você tava com ele, era 80% dele. Quando você desvinculou e começou a prosperar, né, com o seu povo, com o seu público, você continua carregando ele, mas cada dia que passa, o seu crescimento diminui o que ele representa no hoje. Esse vai ser seu pai na carga genética, seu pai e sua mãe 50%, as 40% da atividade intencional, que é genótipo,
é fenótipo, na verdade, e 10% é circunstância. O que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão certas. Você está aqui por causa dele. Mas antes era 80, agora deve ser 15. É menos, Ano que vem vai ser 13. E a cada tempo, a cada conexão que você vai fazendo, se o seu pai não tiver nesse percurso, porque às vezes seu pai pode estar no percurso, ele pode aumentar a participação dele de volta. Só que se ele não tiver nesse percurso, vai diminuindo a participação dele. E é natural que isso aconteça. Que as pessoas que trouxeram você até aqui não vão te levar até lá. As mesmas coisas que você aplica, né? Eu falei isso pro Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada. O que fez você virar presidente em 2018, presidente, não vai fazer você virar de novo. Você tá perdendo a eleição. E você não tá brincando com um cara, você tá contra um sistema. O sistema assustou com você em 2018. Agora o sistema está contra você, mas não é o sistema do Brasil, é o sistema mundial. Então você não entendeu ainda, nós precisamos fazer isso. E aí ele abriu o coração. Numa madrugada, a gente gravou 864 vídeos, mostra aqui no celular. Gravando o vídeo, estratégia digital, o negócio alavancou. Até que nós capitalizamos muito voto. Top. O ponto que eu queria trazer aqui é que essas críticas que são feitas, e todos nós recebemos, eu acho que são poucas pessoas que têm a habilidade de transformar essa crítica em energia propulsora. Sim. Então, eu amo ler um comentário de alguém falando, filhinho de papai, ou esses dias eu li assim, esse cara ele tem sucesso porque ele ensina empresários, ao invés de ter a própria empresa. Eu penso assim, caramba, mas eu sou sócio de nova empresa, emprego 700 pessoas, gero dezenas de milhões de impostos, né? Isso não é ter empresa. Então, o cara que tem uma faculdade ou um curso de inglês, ele é malandro, porque ele vendeu educação. Mas só do cara escrever isso, ele não deu o trabalho de ver a sua vida. Ele é um cara que passou numa rodoviária, viu você e quis cuspir em você. Perfeito. Então, assim, além de não ter lógica, aquilo me fortalece demais, Pablo. E eu vejo que você é assim também. Não, eu converto tudo, não fica nada de graça. Então, assim... Não tem energia de graça. Quanto mais ataca a gente, melhor é. Entendeu? E eu acho que tem um fenômeno espiritual aí também, que até você vai conseguir desdobrar e trazer sua leitura disso. Meu pai que sempre me falou isso. Falou assim, filho, na hora que a luz levanta, a sombra vem para derrubar. Então é normal. Quanto mais a gente acender, mais vai ter gente enchendo o saco, né? Aquela velha história, ninguém chuta cachorro morto, né? Então a gente tem que comemorar as críticas, o concorrente que copia, o funcionário que te dá uma rasteira. E tem que já abrir um carrinho pra isso. Um dia o cara me perseguiu, veio falar um monte de coisa de mim, e eu fiz uma live, tá? Até se você quiser assistir aí, chama As Prisões da Vida. Eu peguei, converti uma live e fiz R$1 milhão com a crítica que ele fez ao meu respeito. Ficou todo mundo, mas é verdade o que ele tá falando? Vou te contar aqui. Aí veio, eu lembro, sei lá, acho que 500 mil de pessoas já assistiram essa live. E aí eu abri o carrinho, criei um produto em 24 horas, assim, pau no gato. Fez o Fantástico, veio me encher o saco com a reportagem do negócio da montanha. Eu fui, rodei um tráfego, as pessoas viam me xingando. Montanha, eu fiz um vídeo assim, ó. Você veio aqui por causa da montanha, não foi? Tinha 1 milhão de pessoas a mais nos meus stories nesse dia. E eu só deixei o Fantástico vir justamente pra fazer essa arapuca. Que aí explodia na mídia, eu pus a camiseta do Pior da Sua Vida, do boné, de chinelinha, assim, tô nem aí pra vocês. E aí na hora que eles fizeram aquilo, cara, viu enxurrada de gente ver meus stories. E rodou tráfego pra todo mundo falando assim, você veio aqui porque você veio caçar a história da montanha, né? Eu vou te mostrar uma montanha de lixo emocional que tem na sua vida. Clica aqui e cai pra dentro. Fiz R$20 milhões com esse anúncio. 20 milhões. Então, tipo assim, cara, eu dou risada quando alguém me dá energia de graça. Porque pra sair no Fantástico é caro. Sim, é uma grana. Aí tem gente que corre. Eu não, cara, pode vir, desce o pau do jeito que você der conta. Agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer com isso. Não tem um que fala mal de mim que sai de graça. Eu não dou energia de graça. Eu sempre tô plantando. Agora tem muita gente dando energia de graça. Eu pego tudo, converto tudo. Converte. É isso aí. Pablo, vamos imaginar que Papai do Céu, Deus, amplificou esse seu microfone aí agora. E aí pensa muito assim nos empresários e aqueles que já estão assim com funcionários, aqueles que já estão aí, né, apanhando da operação, já aí lidando com banco, cliente, mercado, enfim e tal. É como se esse microfone aí fosse amplificado para esses 20 milhões aí de empreendedores, especialmente aí uma parcela de uns 5 milhões que já tem ali seus 5, 10, 50, 100, 500 colaboradores. O que seria uma mensagem de poucos segundos ou poucos minutos, você escolhe aí, que você deixaria nesse microfone amplificado para milhões de empresários? A mensagem mas eu não vou falar para os 5 não, vou falar para os 20 e para os 30 que vão se levantar aí nessas próximas décadas. Né? Isso.
Não seja empresário para vender produto, serviço ou acesso. Seja um empreendedor para multiplicar talento de empreendedorismo. Eu descobri algo na Brasil Telecom quando eu fui o executivo mais novo desse grupo, fiquei lá quase 8 anos, na época tinha 200 mil funcionários. E eu aprendi que o modelo americano de retenção de talento é muito bom. Você consegue segurar aquela pessoa, monetizar, fazer com que ela fique ali. Só que eu confrontei esse sistema aí, isso foi em 2011. Então nós estamos com 11 anos que eu pratico isso. Eu falei, eu não vou adotar esse sistema de retenção de talento, apesar de ser muito bom ensinar isso é rentável pensando em companhia. Mas em pensando no atraso que a gente tem como país, seja um empreendedor que multiplica talento. O que eu percebi? Fui atrás, estudei. E quando você fica no método de retenção de talento só por reter o talento, não para promover o talento, que é outra coisa, você vai ficar com 11% do emocional da pessoa por 10 anos, por 12, por 13 anos. Mas quando essa pessoa percebe que você quer que ela cresça e você investe para essa pessoa crescer de fato, ela entrega mais de 90% do emocional da alma dela no negócio. Aí eu te faço uma pergunta, você que gosta de matemática. Você prefere segurar um talento com 11% de energia por 10 anos? Ou você prefere ficar 1, 2 anos com essa pessoa, pegando 90% de energia dela, e ela olhando pra você e fala, eu vou dar tudo que eu tenho, ela só não dá os 100% que ela tem que dormir, tem que ir pra casa e tal, né? Tem outras pequenas coisas. Aqui no banheiro. Sim. Ontem eu tava com o meu grupo de mastermind na empresa, só empresários, eu falei pra eles, aqui, foi muito engraçado, que eu falei, aqui dá o horário X, eu mando desligar o prédio inteiro, automático. E aí dá uma desligada de luz, fica as luzes de emergência falando assim, ó, vai embora pra casa. Na minha empresa, nas nossas empresas, mais de 20, ninguém quer ir embora. Os caras querem morar lá dentro. E eu falo, vocês têm que pegar o horário X, ir pra casa e curtir a família. Porque os caras entram numa vibe tão doida de se entregar, porque ali tudo que ele tá entregando, ele vai colher. Cara, não, eu posso bater no peito, tá? Uma hora vai sair isso aí, numa pesquisa. Eu duvido que tem uma empresa que sai, não é porque é minha vanglória, mas é porque eu confrontei um sistema. Eu duvido que tem uma empresa que saiu mais gente e que funcionário tenha virado mais empresário de uma empresa do que a minha. Duvido, nunca vi falar. Porque os caras entram lá, não é pra ser trabalhador, os caras não entram lá pra ter salário, os caras entram lá pra pegar código. E eu nem... Isso é uma premissa pra trabalhar comigo. Então o que eu falaria pra você, sendo empreendedor? Não tenha medo de promover pessoas. Não tenha medo. Eu falo pra todo mundo, 1 ano no mesmo cargo você tá fora. Ou você cresce horizontalmente, nem que seja pra mudar, fazer um job rotation, você ficar fazendo a mesma coisa, você tá fora, certeza absoluta. Ou você cresce na diagonal, trocando de empresa, ou você cresce na vertical, subindo nessa empresa. Mas vou te falar o que eu quero no final das contas. Eu quero que você abra a sua empresa. Mano, quando você faz isso, além do país agradecer, da nação brasileira agradecer, você tem um senso de propósito com o seu negócio, porque você ganha, você faz muita grana, mas você pega, né? Ontem eu tava sentado numa mesa comprando uma empresa de um cara, e o cara falou, trabalhei com você há 2 anos atrás, e eu construí esse aplicativo aqui dentro. Eu tô comprando o aplicativo do cara que foi meu funcionário, o aplicativo, 44 milhões de reais. Eu tô comprando um pedaço disso para acelerar esse negócio. E o cara passou onde? Dentro da empresa. Então o que mais aconteceu foi isso. O recado que eu dou para você. Eu sei que existe uma cultura, parece muito forte essa cultura, eu sei que ela é forte. Ao invés de ficar na retenção de talento, aplica um negócio que vai mudar o rumo do negócio, da empresa. Multiplicação de talento. Toda empresa tem que ter um braço educacional. Toda empresa tem que investir nisso, porque isso vai fazer com que o seu negócio entre em exponencialidade. Agora, se você seguir de forma linear, tá certa a retenção de talento. Você precisa colocar a algeminha X, Y em alguém e manter isso. Claro que eu falei para você que se você promove gente, essa promoção pode escalar até 10 anos. Mesmo assim, a pessoa vai se entregar bastante. Agora, retenção, eu falo para você, não é preciosismo com a palavra, mas é uma mentalidade empresarial errada. Não vou dizer errada, é linear. Se eu falar que é errado, eu vou anular um monte de ensino de muita gente boa. Mas é linear. Quer ser exponencial, faz a pessoa pôr mais ficha. Eu defendo que as empresas elas precisam cada vez menos de colaboradores e elas precisam de intraempreendedores. Isso. E aí, na hora que você tem a cultura do intraempreendedorismo, você vai ter mais gente saindo, seja em 1, 2, 3, 5 anos, 7 anos, não importa, para criar suas próprias empresas. Sim. E eu já falei pro meu time muitas vezes, muitos aqui vão criar suas próprias empresas. O que eu só sempre recomendo é faça esse movimento na hora certa, do jeito certo. Porque assim, a verdade é que 30% das empresas passam ali do 5º ano de vida, né? Muita gente quebra.
Não, na verdade, eu não sei se é uma coisa nova o número, mas 87% das empresas vão quebrar em 3 anos. Para passar dessa fase aí depois vai quebrar no 5, vai quebrar no 7. Depende da fonte ali, eu já vi entre 70, 87, enfim. Mas é que muita gente quebra. Então não adianta o camarada também ali em 3 meses achar que ele é o dono do mundo, sem um centavo no bolso e meter o louco. Não, vou ter minha empresa. Por isso que não é sobre você sair, é sobre você entrar no lugar para aprender. Exatamente. Então aí você precisa ter uma empresa que forma pessoas. Tem 3 níveis. Vamos pegar 3 níveis. Tem o nível da retenção de talento, que o empresário não quer saber da pessoa virar concorrente, é insegura, aquela coisa. Tem um de promover talento e tem um de multiplicar talento. Tem um negócio chamado Job Rotation, que eu fiz em todas as empresas onde eu trabalhei. Eu não tava nem aí pra função, pra não sei o quê. Eu queria aprender tudo no negócio. Na Brasitelecom eu rodei em 33 skills. 33. Na empresa do meu sogro, eu fiquei 3 anos e meio. Eu rodei tudo. Quando acabou a última, é uma confecção, eu fui pra exportação que não tinha. Eu fui abrir uma frente. Eu tenho um problema muito sério. Eu não tô na vida pra ganhar salário, não é pra ganhar prolabore, é pra ativar skill. Ontem eu tive uma reunião com um time meu. Que é o meu time de transmissão, tem um espaço lá que aluga, e aí eu buscando excelência com eles, eu falei, vamos lá, você é o cara do som, né? Você é o cara do vídeo, né? Você é o cara disso, né? Você é o cara da câmera. Faz um favor pra mim. Com humildade, eu quero que você me apresenta uma coisa que você tem aqui de habilidade que eu não tenho. Aí ficou todo mundo assim, eram uns 15. Ah, mano, você não sabe fazer tal coisa na iluminação. Eu falei, vamos sentar lá na mesa que eu vou te mostrar. Eu já fui profissional disso. Eu já mexi com isso. Com o evento, então, que você perguntar, eu já fiz. Aí eu te falo, você acha que eu tô querendo demonstrar dote pra casar com alguém? Não. Eu ativei essas habilidades e isso faz de mim uma pessoa que consegue ver os problemas o tempo inteiro. Total. Aí eu falei pra eles, agora, você só tem essa habilidade? Eu preciso que você junta com aquele ali, vocês vão andar em par pra multiplicar a sua habilidade. O que eu quero? Eu quero gente fazendo job rotation, eu quero as pessoas trocando skills, eu falei pra eles, quem é o cara que mexe no som? Ah, tem 3 aqui. Eu quero os 20, quero os 15, quero os 30 da área aprendendo a mesma coisa. Não é pra ter a função, é pra ter a habilidade. Quando você tem habilidade, você sabe questionar, você sabe criticar, você sabe... Agora, o som tá ruim. Tá ruim nada. O que é que tá ruim? Você nem sabe se tá ruim. Não tem referencial, né? Não tem referência. O seu repertório é a sua caixa de ferramentas pra você resolver problemas, criar coisa e tal. Outra forma de estimular o empreendedorismo dentro da empresa é através de você criar o conceito de ecossistema. Então, você vai abrindo outros negócios que você tem pessoas boas e de confiança. Você pode pôr como sócio para empreender aquilo ali. Então, isso é algo que eu venho vivendo, né? E o ecossistema é um termo que vem da biologia, Pablão. E na biologia diz o seguinte, tá? Partes interdependentes que se apoiam para evoluírem as suas próprias existências. Então, no futuro, eu vejo cada vez mais o empresário tendo um ecossistema, ele tendo 6, 7 empresas complementares, e nessas 7 empresas ali, talvez ele tem 2 sócios em cada, e esses 14 sócios, tudo foi funcionário antes. Outra forma é você franquear o seu negócio. Então, é excelente a franqueadora, porque ela alimenta ali no colaborador uma oportunidade de empreender sendo franqueado, e se o cara explodir, depois ele vai ter a franqueadora dele, ou vai ter multifranqueado e tudo mais. E outra forma também são os programas de partnership, né? Você pegar ali um pequeno percentual da sua empresa e transformar alguns colaboradores em sócios sem perder controle, sem perder a governança e tudo mais. Mas você pode falar, não, mas isso limita, né, a pessoa. Mas limita até quando ela quiser. Porque eu acho que a vida são estágios, né? E a pessoa tem que passar por estágios. Você passou por estágios. Você é o Pablo Marçal de hoje, com todo esse ecossistema, né, com os negócios sendo avaliados em 1,6 bi, mas você foi o Pablo Marçal lá do futuro que entrou na Brasil Telecom. Cara, né, ganhando 1, 2 salários. Então, eu acho que a empresa também ela tem que criar os estágios e entender que nem todo mundo está pronto para explodir. Com certeza. Tão rápido assim, né? Sensacional. Meu amigo, seguinte, vou fazer uma contagem aqui, 1, 2, 3, vou falar pode para aquela câmera e você solta um acelerar. Ali. Bora. Vamos levar a nossa energia. Bora! Beleza? Pra cima. 1, 2, 3, pode! Acelerar!